Em algum momento da sua vida, você já deve ter se perguntado: de onde viemos? Como eu existo? Há cerca de 13,5 bilhões de anos, a matéria, a energia, o tempo e o espaço surgiram naquilo que é conhecido como Big Bang. A história dessas características fundamentais do nosso universo é denominada física. Por volta de 300 mil anos após o seu surgimento, a matéria e a energia começaram a se aglutinar em estruturas complexas, chamadas átomos, que então se combinaram em moléculas. A história dos átomos, das moléculas e de suas interações é denominada química. Há cerca de 3,8 bilhões de anos, em um planeta chamado Terra, certas moléculas se combinaram para formar estruturas particularmente grandes e complexas, chamadas organismos. A história dos organismos é denominada biologia. Há mais ou menos 500 anos, os organismos pertencentes à espécie Homo sapiens criaram uma forma estruturada de entender a física, a química e a biologia, chamada método científico. E com o desenvolvimento subsequente da ciência e do conhecimento sobre a natureza, possibilitou à espécie humana investigar a si mesma. A história sobre os mecanismos que controlam o nosso organismo é denominada fisiologia humana. Mas o que é fisiologia? Tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se deparou com alguns questionamentos como: por que mesmo estudando por horas e horas para uma prova, chegando a virar a noite, nós não conseguimos gravar o conteúdo? Por que sentimos fome? Por que meu coração parece doer quando vejo algo que gosto muito? Por que aparecem espinhas no rosto durante a adolescência? E principalmente, por que essas espinhas aparecem apenas em certas partes do corpo, enquanto que em outras não? Por exemplo, você já teve espinhas nas mãos? Hoje nós temos o conhecimento para responder essas e inúmeras outras perguntas. Sabemos que o sono é fundamental para a fixação de conhecimento, pois é quando estamos dormindo que algumas informações são reforçadas e outras são apagadas, e assim a nossa memória é consolidada. Por isso, a importância de se estudar diariamente e termos uma boa noite de sono antes de uma prova importante. Sabemos que a fome é uma sensação regulada pelo nosso cérebro em resposta a órgãos periféricos como o estômago. A ausência de alimento no estômago é percebida pelo cérebro por moléculas sinalizadoras que são produzidas pelo próprio estômago. Quando chegam a regiões específicas do cérebro, a sensação de fome é desencadeada. O curioso é que essa sensação também pode ser estimulada pela aparência e cheiro de uma comida, como aquele incrível bolo de chocolate. Isso acontece pois o cheiro e a visão também estimulam aquelas áreas cerebrais da fome. Agora, vejamos o que há em comum nas seguintes situações: a morte de um parente querido, a perda do emprego, o término de um relacionamento afetivo, ou ainda descobrir que acertou os 6 números na Mega Sena, assistir à vitória da seleção de futebol ou receber uma promoção inesperada. Embora situações distintas, todas compartilham de um fator importante: a emoção, que quando de maneira intensa pode desencadear a síndrome do coração partido, também chamada de cardiomiopatia induzida por estresse. De maneira geral, situações que despertem fortes emoções provocam um aumento na produção de adrenalina e de cortisol. Essas descargas na corrente sanguínea determinam um estreitamento temporário nas artérias que irrigam o coração e interferem no funcionamento do músculo cardíaco. Em resposta, o corpo humano produz sintomas semelhantes aos do infarto agudo do miocárdio, também descrito popularmente como aperto no coração. Já o aparecimento de espinhas é algo inevitável, principalmente na adolescência. As espinhas surgem quando os folículos pilosos ficam obstruídos com gordura ou poeira. Durante a puberdade, ocorre um aumento na produção hormonal que estimula as glândulas sebáceas, que produzem gordura ou sebo. Assim, regiões que têm maior quantidade dessas glândulas, como no rosto, são as mais acometidas por espinhas. Outra curiosidade que você já deve ter se perguntado é:
por que surge a vontade de fazer xixi? E a fisiologia vai nos responder que a bexiga é um músculo em forma de bolsa que dilata conforme vai enchendo de urina. Assim, para não dilatar em excesso, a bexiga possui nas suas paredes pequenos sensores que indicam ao cérebro quando já existe uma grande quantidade de urina, o que normalmente acontece por volta de 200 ml. Mas, por quanto tempo se pode segurar o xixi? Embora a vontade de urinar surja por volta dos 200 ml, a bexiga é capaz de aguentar até aproximadamente 500 ml de urina, e por isso é possível segurar o xixi por mais algum tempo depois que surge a primeira vontade para urinar. Esse tempo varia de pessoa para pessoa, de acordo com o tamanho da bexiga e a quantidade de urina formada por hora, mas geralmente é possível aguentar entre 3 a 6 horas. Muito legal, não é? Nós poderíamos passar o dia inteiro desvendando as curiosidades da fisiologia, mas para que nosso vídeo não ultrapasse o tempo limite, vamos deixar algumas perguntas que você pode tentar responder sozinho. Mas fica tranquilo, se você não conseguir descobrir, pode nos procurar, ok? Tente responder. Por que minha visão parece sumir, mesmo que breve, depois de levantar rapidamente da cama pela manhã? Por que meu corpo para de crescer, mas meu cabelo não? Por que minha avó usa a ponta da língua para checar se o tempero ficou bom? Por que mesmo quando estou dormindo, minha respiração não para? Por que quando giro várias vezes, me sinto tonto? E todas as respostas para essas e inúmeras outras perguntas foram possíveis graças aos esforços de inúmeros cientistas e fisiologistas. A fisiologia estuda, de modo geral, o funcionamento do organismo, integrando todos aqueles conhecimentos físicos, químicos e biológicos que já discutimos no início desse vídeo. É através dela que podemos entender o funcionamento básico dos nossos órgãos e sistemas, dentre eles o sistema nervoso, o sistema renal, o sistema digestório, o sistema cardiovascular, o sistema respiratório e o sistema endócrino. E com esses conhecimentos, podemos buscar o entendimento, por exemplo, de qual o melhor tratamento para uma doença, qual tipo de atividade física é recomendado para uma determinada pessoa e qual dieta é mais adequada para cada indivíduo. O Departamento de Fisiologia e Biofísica faz parte do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Ele tem sobre sua responsabilidade o ensino de fisiologia humana nos vários cursos de graduação das áreas da saúde, como a medicina veterinária, a fonoaudiologia, a psicologia, a terapia ocupacional, a enfermagem, a nutrição, educação física e esportes, odontologia, farmácia e bioquímica, fisioterapia, ciências fundamentais para a saúde e biomedicina. Além disso, o departamento possui uma ampla gama de linhas de pesquisas dentro das principais áreas do conhecimento da fisiologia e da biofísica. Na área da biofísica, temos o professor Antônio Cassola e o professor Fernando Abdulkader. Na área da neurofisiologia, nós temos a professora Andréa Torrão, o professor Diego Rovares, o professor José Tipola, o professor José Donato, o professor Luiz Brito, o professor Martin Metzinger, o professor Roberto de Pasquale e o professor Marcos Baldo. Na área de Fisiologia Digestória, nós temos o professor Francemilson Goulart da Silva. Na área de Fisiologia Renal, nós temos a professora Karina Thieme, a professora Maria Oliveira e a professora Raif Aziz. Na área de Fisiologia Cardiovascular, nós temos a professora Lisete Michelini, a professora Luciana Rossoni e o professor Wagner Antunes. Na área de Fisiologia Respiratória, temos o professor Tiago Moreira. E por fim, na área de Fisiologia Endócrina, temos o professor Ângelo Carpinelli, a professora Carla Carvalho, o professor Fábio Bessa
a professora Maria Tereza Nunes, a professora Silvana Bordim, o professor Ubiratã Machado e o professor William Festúcia. Além dos 25 professores, nosso departamento também conta com 29 funcionários e técnicos, 65 pós-graduandos, sendo que 17 são mestrandos e 48 doutorandos e 22 pós-doutorandos. A seguir, teremos os depoimentos de professores, alunos e funcionários do Departamento de Fisiologia e Biofísica que convivem diariamente com a fisiologia e falarão um pouco de sua experiência com ela. Olá, eu me chamo Diego Luiz Rovares, tenho 32 anos, eu sou graduado em Ciências Biomédicas, tenho mestrado em Genética e Biologia Molecular e doutorado em Ciências, além de um pós-doutorado em Psiquiatria e Ciências do Comportamento. Eu sou professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica da USP e eu escolhi esse departamento para desenvolver minha linha de pesquisa em genômica fisiológica da saúde mental, porque a genética está muito conectada à fisiologia. Então, quando nós revelamos um sinal no genoma que possa estar envolvido com um transtorno mental, nós precisamos investigar de qual contexto fisiológico parte esse sinal e como diferentes alelos modulam esse contexto fisiológico. Então, eu quero dizer para vocês que tudo que requer esforço e dedicação resulta em grandes conquistas. Então, estudem bastante porque vale a pena. Olá, meu nome é Karina Thieme, tenho 34 anos e sou bacharel em Ciências Fundamentais para a Saúde pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Desde 2018, eu sou docente do Departamento de Fisiologia e Biofísica e responsável aqui pelo Laboratório de Bases Celulares e Moleculares da Fisiologia Renal. Hoje o laboratório está vazio, por isso que vocês estão me vendo sem máscara. Mas aqui nós estudamos os mecanismos moleculares e epigenéticos que contribuem para o desenvolvimento e a progressão das doenças renais crônicas. Eu escolhi a fisiologia desde a minha iniciação científica porque eu acho que é uma área fascinante. Ela permite uma abordagem translacional integrando a ciência básica e fundamental que a gente gera aqui na bancada do laboratório à prática clínica. Espero futuramente encontrar vocês como alunos de iniciação científica e pós-graduação aqui no nosso departamento. Olá, meu nome é Gisele, eu sou farmacêutica e tenho mestrado e doutorado realizados aqui no Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB da USP. Desde 2012 eu trabalho como especialista em laboratório, no Laboratório de Fisiologia Vascular, o qual é coordenado pela professora Luciana Venturini Rossoni. Aqui no laboratório, nós avaliamos ajustes na função e na estrutura vascular decorrentes de processos patológicos como a hipertensão arterial e a insuficiência cardíaca. Além disso, também avaliamos efeitos de novos tratamentos, sejam esses farmacológicos ou não farmacológicos, como treinamento físico, na função e estrutura desses vasos. Espero nesse breve vídeo ter despertado pelo menos um pouco a curiosidade de vocês e vê-los aqui no laboratório como um aluno de iniciação científica ou pós-graduação. Meu nome é Jéssica Kabutomori, tenho 28 anos e sou bióloga formada pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente eu sou aluna de mestrado da professora Raif Mussa Aziz, pelo programa de pós-graduação em Fisiologia e Biofísica no Instituto de Ciências Biomédicas 1, na Universidade de São Paulo, o ICB-USP. No laboratório, nós estudamos as funções de proteínas de membrana que estão presentes no epitélio renal e que estão envolvidas com o transporte de ureia, água e NH3. Desde a graduação, as disciplinas que sempre me interessavam mais eram as de fisiologia humana. Sempre gostei de entender sobre o funcionamento do corpo humano e seus mecanismos. Além disso, sempre soube do renome e qualidade de ensino do ICB-USP. Por isso, quando eu decidi que gostaria de seguir a carreira acadêmica e fazer pós-graduação, minha primeira opção foi o laboratório da professora Raif Aziz no Departamento de Fisiologia e Biofísica do ICB-USP. A mensagem que eu gostaria de deixar aos estudantes é que sempre escolham aquilo que te faz feliz. O sucesso e o dinheiro vêm com o tempo e são importantes, mas mais importante ainda é acordar todo dia sabendo que tomou a decisão certa e ir trabalhar com um sorriso no rosto. Meu nome é Eduardo Leite, sou graduado em Educação Física e atualmente sou mestrando aqui no Departamento de Fisiologia e Biofísica, no Laboratório de Neurobiologia.
Meu nome é Ana Flávia, sou doutoranda em Ciências com ênfase em Fisiologia Humana e faço parte do Laboratório de Neurofisiologia. Meu nome é Kleber Ramos, sou aluno de doutorado em Ciências, com foco em Fisiologia Humana e faço parte do Laboratório de Genômica Fisiológica da Saúde Mental. Meu nome é Sani, eu sou mestranda em Ciências, voltada para Fisiologia Humana e trabalho no Laboratório de Fisiologia Cardiovascular. Nós, alunos de pós-graduação, agradecemos à professora Carla Carvalho, ao professor Fernando Abdukader e à funcionária Leila Affini